antes do estudo do Evangelho, né, pessoal? Canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável, percorre os caminhos, acalma os gemidos aflitos de todos os irmãos pequeninos, os sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho desta noite aí abençoada, né? Quinta-feira, né? 3 de fevereiro aí do ano de 2022, né? Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, nos ajudar na caminhada rumo ao bem, à luz, ao amor. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Cristo Jesus que neste momento coloque em nossos corações e mentes a esperança e a fé que nasce na certeza do amor. Estende, Senhor, tuas mãos amorosas em torno dos nossos corações, para que possamos receber das dádivas de mais alto e para que possamos aprender a distribuir dos dons sublimes da luz. Abençoa cada um de nós, encarnados e desencarnados, que se reunimos hoje, nesta noite, em Teu nome. Envolve a cada um de nós com a Tua paz e permite que possamos seguir junto a Ti, aprendendo, amando e crescendo. Que a espiritualidade amiga esteja conosco e que os amigos da luz, do bem, em todos os lugares, em todos os lares, possam se unir nas nossas vibrações de amor. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, né, boa noite mais uma vez para todos. Estamos dando seguimento aos nossos estudos de Evangelho. Porque estudar o Evangelho é a luz, é o consolo, é a resposta às perguntas. No Evangelho estão contidos aí, né, não somente a sabedoria, as palavras de amor e a exemplificação de Jesus, né, como a chave para a solução das nossas dores, das nossas provas, dos nossos problemas. Através do Evangelho nós lembramos o Cristo, nós trazemos de volta o pensamento de Jesus, nós nos aproximamos do seu Espírito amoroso e gentil, e assim como há 2000 anos atrás, homens e mulheres se emocionaram, né, e despertaram aí para as verdades do infinito, nós hoje, através do trabalho aí desses companheiros que legaram para nós, né, essas páginas iluminadas, e que muitos deles voltam, né, do mundo espiritual, para poder nos sustentar aí no bem, no trabalho e na luz, a gente está estudando o Evangelho. A espiritualidade amiga está trazendo o conhecimento e a luz, né, neste momento que a gente tanto precisa de consolo, né, e a gente sabe que esse consolo ele nasce das palavras e dos ensinos do Mestre. A nossa amiga Beth aqui está pedindo, né, gratidão a todos que rezaram para o Senhor Cid Bey Lance, né, que foi para o quarto. Que bom, amiga, Deus abençoe, né? Que Jesus abençoe a todos que estão necessitados, né? Estejam eles
no plano físico, no mundo espiritual, né? Então nós vamos aqui dar continuidade, né? A gente estava aqui no início, né, embalados aí por essa vibração aí, né, dessa música que é uma prece, né, que se chama Vaso Escolhido, né, que fala um pouco aí do Paulo aí, né, que o Tim e Vanessa gravaram aí com muito carinho, né? Essa música ela é muito tocante, muito profunda, né, e nos ajuda numa das coisas que o Evangelho mais faz por nós, que é lembrar o Cristo, né? Nós precisamos muito lembrar de Jesus, né? Não aquele Jesus distante no altar, né? Jesus que se coloca acima de tudo e de todos, né? Um Jesus inalcançável, inacessível, não, né? Nós temos que lembrar e buscar o Jesus próximo, amigo, que se sentava com as crianças, que ria com os homens, que escutava as mulheres, que abraçava os amigos, que caminhava, né, de pés descalços na beira da praia, né, que estendia suas mãos ao leproso, ao doente. Então é muito importante nesse momento que a gente está vivendo trazer essa vibração. Eu lembro que há cerca de 20 anos a gente estava numa reunião mediúnica lá no Francisco de Assis, uma das primeiras reuniões que eu participei, né? Já tinha a mediunidade, mas assim, a reunião mesmo, assim, no sentido de participante mesmo, já tinha assistido, né? E aí a gente participou da reunião mediúnica lá na casa, e aí, né, foi a primeira vez que o Liel manifestou na reunião mediúnica. E eu lembro que ele chegou assim, né, a gente teve um desdobramento, né, a gente consegue, né, perceber o ambiente espiritual, e a gente viu, né, o espaço da casa espírita, né, no mundo espiritual, onde existiam inúmeras macas, né, inúmeros espíritos adoentados em recuperação, né, muito semelhante àquele relato que a gente vê lá nos livros do André Luiz, das câmaras de retificação, né, um pavilhão assim, cheio de marcas, assim, né, e nesse dia, né, havia uma comoção muito grande, inclusive no mundo espiritual, né, o mentor da casa, que na época era um espírito que já reencarnou até, né, depois de alguns anos, e esse espírito estava muito emocionado, ele estava recebendo o espírito que seria o novo mentor da casa, né, ele ia reencarnar, né, e o Clementino, que era o nome do companheiro, ele ia reencarnar e ia assumir o Marco Aurélio, que é o mentor atual lá do nosso grupo. E aí, né, no meio dessa comoção toda, a gente viu como que uma estrela se aproximando, assim, né, descendo, né, e essa estrela tomou a forma de um homem, né, de aparência assim antiga, né, e a gente reconheceu porque já tinha visto ele antes, né, assim, os cabelos brancos, a barba branca, né, um velhinho de olhares profundos, né, e com aquela aparência semítica, né, aquela aparência de judeu, né, dos livros lá que a gente vê as imagens aí, né, e ele se aproximou assim, né, se corporificou ali no meio da espiritualidade da casa e falou assim: meus amigos, né, pedimos a oportunidade de trabalhar, não esqueço, né, ele falando, gostaria de me entregar ao grupo dos companheiros, né, que atendem em nome de Jesus. E aí quando ele falou isso, ele fez uma prece, que eu não tenho capacidade de repetir aqui, gente, porque é uma coisa sobre-humana, tá? E quando ele falava da prece, né, irradiações luminosas começaram a sair do corpo dele e curaram, né, regeneraram fisicamente, assim, no mundo espiritual, né, todos os doentes que estavam sendo atendidos pela casa, como se tivesse baixado uma luz assim, né? E feridas e cicatrizes foram se fechando assim, espíritos que estavam gritando começaram a se acalmar, né? E essa vibração luminosa assim envolveu todo mundo, os espíritos no mundo espiritual começaram a chorar, né? Aí a gente contando, né? Tava sendo o intermediário, a gente começou a chorar também na reunião. O pessoal da reunião começou a chorar também, né? E aí, né, o espírito, que é o Liel, né, ele falou assim pra gente, falou assim: olha, a partir de agora eu vou ficar 1 ano trabalhando nesta casa e gostaria que vocês, né, dirigiu-se pro Marco Aurélio que estava aqui, o Clementino, e falou assim: gostaria que vocês me aceitassem aqui nas tarefas de limpeza. E aí, né, esse espírito se apagou, né, o Liel, né, no mundo espiritual, e durante 1 ano ele trabalhou na casa de Francisco, no mundo espiritual, como um faxineiro, limpando espiritualmente os ambientes, com vassoura mesmo, né? Limpando o vômito, carregando espíritos, né? No trabalho mais simples que tinha lá no mundo espiritual da casa, né? E depois de 1 ano,
Depois de um ano, né, porque eu estou falando, vocês vão entender aqui. Depois de um ano, né, passou um ano, ele fez esse trabalho todo, né, ele se manifestou de novo na reunião, né, uma outra reunião, né, muito emocionante também, né, dessa vez sem nenhum efeito luminoso, sem nada, ele se manifestou, né, com a aparência normal dele, velhinho de túnica branca, né, com um cajado na mão assim, né, para apoiar, né, para poder se apoiar ao andar. E aí ele falou assim, ó, a partir de hoje eu vou ficar e ajudar vocês aqui no que eu puder, né? O Mestre Jesus, isso no ano 2000, tá, gente? O Mestre Jesus reuniu os espíritos que não estão encarnados e que fizeram parte da epopeia do Evangelho, das histórias do Evangelho, né? Aqueles espíritos que conheceram os apóstolos, que estiveram próximos de Jesus, que estiveram entre os homens ali e que participaram e respiraram aquele ar do Tiberíades, né? E reuniu esses espíritos no mundo espiritual e falou para eles o seguinte: meus irmãos, vocês vão se aproximar do plano físico, porque urge, seja urgente, levar aos nossos irmãos da matéria a lembrança do meu amor. Vocês irão se aproximar dos grupos, das casas, das religiões, aonde quer que vocês tenham afinidade, e vocês vão levar junto de si, né, a suave lembrança do meu amor. Instiguem os companheiros à renúncia, ao trabalho, ao bem, à compreensão, ao amor sem rótulos e, acima de tudo, lembrem deles do meu amor. Façam com que eles atendam cada vez mais os filhos da dor, do sofrimento, né? E lembrem a eles que eu estou mais próximo do que eles imaginam, né? Chegada a hora, né, de que aqueles que a humanidade colocou nos altares e pedestais, né, na distância, né, inalcançável, desçam para o chão e com os pés na terra, né, estimulem os trabalhadores do amor. E aí, né, depois de um tempo, a nossa assistência social lá no Francisco explodiu, né, tem quase 20 anos isso, né, os trabalhos aumentaram assim, chegaram os moradores de rua, chegaram os trabalhos sociais assim, que multiplicaram vezes 20, né, agora vezes 50, né, e esse Espírito falou, devemos reviver o Evangelho. E por isso nós estamos estudando o Evangelho aqui, né? E aí a gente participava de uma reunião de estudo de Evangelho, né? Como eu falei, tem 20 anos que nós estamos numa reunião de estudo de Evangelho, essa reunião aqui de quinta-feira aqui, né? Que a gente está fazendo aqui na minha casa aqui hoje, né? Ela começa lá no Francisco de Assis, tem 20 anos, né? Em breve nós vamos estar voltando para lá, se Deus quiser, né? Presencialmente, mas ainda gravando, né? E por isso nós estamos estudando o Evangelho aqui, né? Muitas vezes a gente fez a reunião sozinho, né? Muitas vezes, muitos companheiros que estavam conosco lá desde o início desencarnaram, não podemos esquecer, né? Amigos aí que nos acompanharam aí desde o início, a gente começou a reunião tinha um pouco mais de 20 anos, né? E a gente está aí até hoje, já passou dos 40, né? E, né, como eu falei, já fizemos uma reunião no escuro, porque faltava luz, a gente acendeu uma vela, ficou eu e um companheiro que desencarnou, né? João Bertolino, né? Que Jesus abençoe aí no mundo espiritual. Já teve vez de não ir ninguém na reunião, tá? Muitas vezes, né? E aí eu sentava lá sozinho naquele salão do Francisco de Assis e ficava lendo Evangelho em voz alta, né? Até dar o horário, né? E é essa vibração e essa energia que eu quero passar para vocês nesta noite, dividir com vocês, né? E quando esse companheiro espiritual se manifestou pela primeira vez lá no grupo, né? Ele falou, né? Que ele ajudaria, né, no estudo do Evangelho, mas principalmente nos trabalhos que envolvessem a prática. Então, o objetivo do Evangelho é nos ensinar e nos tocar para o trabalho do bem. Então, vamos lá dar continuidade, né? Lembrando aqui Mateus, no capítulo 16, né? Vamos entrar no 17 se der tempo, tá? Que é o finalzinho do capítulo 16, né? E a gente vai ler aqui e nós vamos conversando. Por favor, qualquer dúvida, qualquer questão, né, perguntem aqui para nós, né, seja por voz aqui, seja escrito, né, a gente está com o Jitsi aberto, a gente está aqui com o Instagram aberto, tá? Por favor. Então vamos lá. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas
O que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita a um homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? Ou que dará um homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Então Jesus está falando aqui, né? Uma das frases mais tocantes do Evangelho, mais difíceis, né? E ele fala aqui pra gente, ó, se alguém quiser vir após mim, ou seja, segui-lo, né? Seguir o caminho, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus está falando isso? Porque crescimento espiritual é movimento. Crescimento espiritual é movimento. Crescimento espiritual é um dia após o outro. Está sofrendo? Um dia após o outro. Caiu por um vício, por um erro, por um engano, amanhã vai ser diferente. O segredo da evolução e da melhora espiritual e da cura das nossas mazelas íntimas é seguir em frente. E Jesus fala de tomar a nossa cruz, né? Ele já dá um exemplo. Por quê? Porque na época de Jesus, normalmente os condenados à morte, né, eles eram obrigados a carregar a própria cruz até, né, o ambiente lá onde eles seriam crucificados. Isso quando eles não eram crucificados nas árvores, né? Era muito comum crucificar as pessoas nas árvores, tá? Aqueles madeiros bonitinhos que a gente vê na igreja, né? Aquilo ali estava longe de ser verdade, tá, gente? Normalmente era um trem bem rústico mesmo, uns pedaços, uns galhos de árvore, né? E quando não tinha, a pessoa era crucificada onde dava, na parede, onde dava, tá? Então, assim, era muito comum isso, tá? Mas quando Jesus fala para a gente carregar a nossa cruz, ele fala para a gente enfrentar a nossa prova. O segredo de vencer uma prova é enfrentá-la. Né? Tem uma frase que o Lucas sempre me fala, né, quando a gente encontra alguns companheiros que estão passando dificuldade, ele fala assim, ó, diz para ele o seguinte, ele está passando pela prova, porque tudo passa. Né? E ao invés de cair e falar assim, nossa, né, eu estou vencido, derrotado, não, você venceu até aqui, você carregou a sua cruz até aqui. Então vamos carregar um pouco mais. Né? Nada nos impede de ajudarmos uns aos outros a carregarem as suas cruzes. Né? Mas é fundamental que a gente siga. Somente está morto, né, aquele que paga. Né? O Felipe estava lá, ó, no primeiro dia da reunião, né? Felipe aqui, ó, nosso amigo Felipe estava lá, né, Felipe? Primeiro dia, né? Estava lá na mesa, lá no salão de cima do Francisco de Assis, quando eu era na casa da Dona Luzia. O Felipe estava lá, né, Felipe? Lembro disso. E vários outros amigos aí, né? Alguns estão lá no plano espiritual já, né, meu amigo? 20 anos isso, estão ficando velho. Né? Por quê? O que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Essa frase de Jesus, né, muitas vezes as pessoas entendem como uma coisa negativa. Né? Quando Jesus está falando de salvar ou de perder a vida, ele está falando daquilo que nós damos atenção. Né? O segredo da espiritualidade não é abandonar a nossa vida material, é colocar as coisas no seu devido ponto de equilíbrio. Ou seja, a matéria ela é um instrumento para aprimoramento do espírito. E não o espírito é um canal para ajudar a gente a melhorar na matéria. Né? Isso mesmo, Felipe. Lá onde a gente fazia a reunião, era tudo lá em cima, né? A educação mediúnica, a reunião mediúnica, a reunião de estudo, era tudo no mesmo lugar. Né? Só tinha aquele espaço, né? Mas assim, foi muito bom. Né? Graças a Deus que teve. Aí, né, pessoal, a gente falando dessa questão, né, de perder ou de ganhar a vida, Jesus fala assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Ou seja, quando a gente toma de cuidar demais com as coisas que não são importantes, isso gera perda de tempo espiritual. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o homem que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perder e ganhar a vida, tá? É investimento de tempo. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que você se dedicar a uma causa do bem, né, você tirar do seu tempo, do seu esforço, do seu trabalho, do seu dinheiro para ajudar alguém, você está perdendo tempo.
perdendo a vida. Nossa, podia estar viajando, passeando aí. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Nossa, você tem que tirar uma folga aí, né? Não, mas todo dia tem cesta básica, tem negócio de casa espírita. Pelo amor de Deus, livra disso, né? Vocês estão perdendo o tempo da sua vida, vocês estão perdendo a infância de vocês, a juventude, a velhice, sei lá, né? Quem perde para Jesus vem, tá? E isso, gente, não é só na atividade física que a pessoa faz numa casa espírita ou numa igreja, né? Nada disso. Isso é só. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma faceta da situação. É todo o tempo que eu invisto no meu crescimento espiritual. É todo o tempo que eu invisto na prática do bem. É todo o tempo que eu invisto no amor. Então, muitas pessoas investem tempo nos filhos, doam, nos pais, nos amigos, no animal, né? Então ele tira de si para dar para o outro. Isso é crescimento espiritual. Né? Existem muitos caminhos de crescimento espiritual, alguns dentro de templos, outros dentro de casa, né? Mas todas as vezes que eu saio de mim mesmo e eu perco da minha vida, ou seja, né, para poder amar, eu estou crescendo espiritualmente. Então, né, quantas vezes a pessoa fala assim, não, nunca vou ter um filho porque filho dá trabalho, eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu quiser, né? Você vai perder, de certa forma. Por quê? Porque você não está doando nada. Gente, só se cresce espiritualmente através da ação altruísta. Tá? O egoísmo, ele é um fator de atraso espiritual. Tá? Todo egoísta se paralisa. O mínimo que acontece com o egoísmo é ele paralisar espiritualmente. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço para o próximo, ajuda o próximo e ajuda a mim mesmo. Ou seja, eu fazer o bem para o outro, faz com que a minha caminhada evolutiva se movimente. Eu fazer o bem só para mim, normalmente vai gerar problema. Por quê? Porque normalmente o bem que eu vou fazer para mim é um bem desequilibrado, né? Vai roubar o meu tempo que eu podia estar fazendo algo mais útil, né? E muitas vezes vai me levar ao quê? Ao egoísmo. Quer dizer que eu não tenho que fazer nada para mim? Não. Quer dizer que naturalmente essas coisas vêm. Lembra? Até uma frase de Jesus que explica isso de uma maneira muito simples. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Olha só que interessante. Quando a gente fala buscar primeiro o reino de Deus, né? Aonde que vem o reino de Deus? Jesus vai falar aqui disso aqui. O reino de Deus não é na igreja, não. Não é na casa espírita, não. O reino de Deus está dentro. Busca primeiro o reino de Deus. Você busca primeiro se equilibrar espiritualmente consigo mesmo, né? Escutar a voz do Pai que está falando com você através da consciência. A gente quer não ouvir de jeito nenhum, né? Porque às vezes incomoda. Quando eu entro nesse equilíbrio comigo mesmo, escuto a voz do Pai que está no céu, as coisas começam a melhorar. Então, qual que é a ferramenta? Um dia de cada vez. O pessoal do AA, né? Que quando eles criam o AA, né? Não sei se vocês sabem disso, né? O mote do AA é vencer um dia de cada vez. Você fica sem beber um dia de cada vez. Né? Então você venceu um dia, você venceu dois. Por isso que normalmente quando a pessoa participa do AA há muito tempo, ela fala assim, estou há tantos anos e tantos dias sem beber. Por quê? Porque é uma vitória cotidiana. Né? E atrás disso tem uma questão muito interessante, profunda, né? Então, assim, a gente que está de fora, né? A gente percebe que isso aí é o mais certo. A espiritualidade realmente tocou lá quando eles criaram essa organização que está no mundo inteiro, né? São os Alcoólicos Anônimos, tem várias diferenciações, outros nomes, né? Para atender outras áreas de viciação, né? Mas a prática é a mesma. Nós temos que vencer um dia de cada vez. Quando nós vencemos um dia de cada vez, nós nos equilibramos, nós conseguimos caminhar espiritualmente. Olha só. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Porque vai achar o sentido da vida. O sentido da vida é a nossa história construída. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que o Liel mandou, não sei se foi o Liel, foi o Lucas, no dia do meu aniversário. E em determinado momento da mensagem ele fala o seguinte: o que importa, né, são os corações que foram consolados, os sorrisos que foram deixados, os amigos que foram atendidos. Ou seja, o que importa é o que nós produzimos de amor no nosso caminho. E eu gosto muito dessa mensagem, porque eu acho que se a gente lembrar disso, nós vamos ver que as nossas ações no bem, elas não são inúteis. Tá?
Não é inútil uma mãe que perde noite de sono pelo filho, não é inútil um pai que perde noite de sono pelo filho, não é inútil trabalhar por aquilo que a gente acredita, não é inútil se dedicar a fazer o bem, não é inútil confiar e ter esperança de novo, não é inútil perdoar, não é inútil compreender, não é inútil fazer o que é certo pelo certo. Não é inútil. Nós só vamos ver o rastro do nosso caminho espiritual quando a gente chegar no mundo espiritual lá para trás. Vai ver umas lamazinhas, né? Porque faz parte, né? Tem uma luz, né? A lama que a gente mesmo cria, né? Mas vai ter alguns rastros de luz, né? E os momentos de luz que a gente vai ver quando a gente olhar para trás, né, na nossa encarnação, vão ser os momentos que a gente deu aquilo que a gente queria receber. Isso é muito importante, principalmente nesse mundo do século XXI que nós estamos vivendo, onde o egoísmo está gritando mais alto do que nunca. No século XIX, o Kardec, preocupado com os problemas do ser humano, pergunta à espiritualidade qual é a maior prova do ser humano. Os espíritos falam: o egoísmo, chaga da humanidade. Essa chaga da época do Kardec vive uma ferida aberta e purulenta hoje. Porque as trevas nos fizeram, eles fizeram um trabalho muito interessante, no sentido negativo, de associar egoísmo com felicidade. As pessoas aprendem que felicidade é ser egoísta. Ou seja, na nossa época, nós achamos que ser feliz é ser egoísta, fazer o que eu quiser. E aí nós sofremos. Por quê? Porque nós já queremos mais do que ser egoísta. Nós queremos voltar além. Mas vem Jesus aqui, ó. Pois que aproveitará a um homem ganhar todo mundo se vier perder a sua alma? Que interessante, ele está falando assim, ó. O que adianta eu ter todas as experiências materiais se isso custar o meu crescimento espiritual? Se isso servir de entorpecente espiritual? Prazer, para muitos de nós, segundo a espiritualidade amiga, muitas vezes funciona como um entorpecente espiritual. Por quê? Porque eu me entupo de prazer, seja ele prazer num ato repetitivo de vício, porque tem prazer na bebida, tem prazer na droga, tem prazer no sexo, tem prazer na vaidade, tem prazer em ser o mais bonito, mais inteligente, todo mundo te elogiar. Então aquilo se torna um vício. E aí esse vício entorpece o meu espírito e eu deixo de olhar para aquilo que eu preciso trabalhar em mim mesmo. E eu fico desesperado procurando cada vez mais. Vocês já perceberam que muitas pessoas famosas, artistas, e eles ficam doentes quando a fama deles diminui um pouco? Político, quando não é eleito, entra em estado de depressão, sofre. Artista, quando ele fazia lá um vídeo lá na internet lá, que dava 1 milhão de visualização, agora está dando 500 mil, o cara entra em depressão. Por quê? Porque a felicidade dele está em ser visto. A felicidade dele está do lado de fora. E aí, hoje, nós estamos num momento, e a gente está falando isso para poucas pessoas, nós somos poucos. E por que nós somos poucos? Porque estar acordado no meio dos que dormem é difícil. Estar acordado é difícil, meus amigos. Você quer ser diferente, você quer despertar, você quer sair do mesmo. Nós todos queremos. Nós estamos cansados do ciclo de reencarnações. Da roda vai e volta para o mundo espiritual, repetindo os mesmos erros, as mesmas ilusões, aí a gente está cansado. Vocês não sentem isso? Não. Se vocês estão aqui é porque vocês sentem isso. Uma estagnação da vida. O que isso quer dizer? Somos espíritos antigos, repetindo situações, nós já não damos mais conta de repetir. Então está na hora de seguir o caminho sobremodo excelente, como diria o Paulo de Tarso. 2000 anos atrás, o Paulo percebeu. Jesus virou para ele e falou assim: até quando você vai recalcitrar, meu filho? O que Jesus disse para o Paulo? Ele falou assim: meu filho, até quando você vai dar burro em pão de faca? Estou aqui te chamando para a luz, aqui, você está enfiando a testa na parede. Aí, até quando você vai ficar nessa, meu filho? Aí o Paulo, opa, eu vou tentar aqui. Por quê? Porque é um momento de despertar. Nós somos igual o Paulo no deserto. Nós caímos do cavalo, da nossa ilusão. E cair do cavalo às vezes é bom. Nós estamos ofuscados por uma luz espiritual muito grande, que é o conhecimento, que é as verdades eternas, que é saber que existe vida depois da morte, que a espiritualidade existe, que o bem existe. Então a gente fica meio ofuscado, meio, o que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? Onde que eu estou? Quem eu sou? Ao mesmo tempo nós estamos no deserto, ou seja, nós estamos numa situação onde não tem estrutura nenhuma para a gente lidar com isso, a gente se sente sozinho. Então nós estamos igual o Paulo. Quando o Paulo caiu do cavalo lá, o que aconteceu com ele?
né? Ele estava já lá pensando na vida, ele estava lá e viajou pensando nos problemas da vida dele, nas falhas, nos fracassos da vida dele, né? Ele cai do cavalo, bate com a boca na areia lá, na hora que ele abre o olho, né? Ele só vê uma luz, e essa luz é Jesus. Jesus fala assim, meu filho, eu existo. O Paulo cai, né? Aí o Paulo cai do cavalo de novo. Fala assim, meu Deus, Jesus, o Messias existe, esse cara é o Messias. Né? Eu preguei o Messias a vida inteira, o Messias estava na minha frente, eu estava ignorando o Messias. É isso que aconteceu com o Paulo. Né? E esse cansaço, né, como muitos estão falando aqui, esse cansaço ele só vai se resolver com duas situações. Com a gente se espiritualizando e com a gente conseguindo seguir em frente. Né? Por quê? O Paulo caiu, né? Primeira coisa que o Paulo pensou, nossa, caiu o Messias, tô lascado, fiz bobagem, era ele, nossa, ele, tudo que os outros falaram pra mim, não acreditei, é verdade, caiu o Messias. E aí ele fala assim, primeiro o que ele faz? Agora eu pedi isso, o que eu faço aqui? O Paulo pensa bem o que o Paulo fala pra Jesus. O Paulo fica assim, fala assim, o que é que eu faça, mestre? Tipo, eu estou aqui, ó. Pisei na jaca, Senhor. Você existe, você é o Messias, me fala o que eu tenho que fazer. Jesus fala assim, levanta e entra na cidade. Olha o que Jesus fala pra ele, fica ajoelhado rezando uma semana. Não, Jesus fala, levanta e segue com o caminho aí, meu filho. Vambora, trabalhar, fazer o bem. Vamos nos levantar. Ah, motosserra, tem problema não, vão te ajudar a chegar lá, vou mandar alguém para resolver essa cegueira daqui a pouco. Aí vai o Ananias, né? E aí quando a gente decide levantar e se mover no rumo ao bem, aparecem os amigos, aparecem os Ananias da vida, né? Que vão ensinar a gente a ser cristão de verdade, né? Porque o Ananias ele vai ensinar o Paulo a ser cristão. Né? O Paulo viu Jesus e falou, maravilha, agora, né? Aí precisou de alguém para ensinar ele o que. Não, peraí, meu filho, esse negócio aí, do jeito que você fazia, tá tudo errado. Vem cá, vamos entender o Cristo aqui no amor. Aqui, né? Então, assim, o cansaço, ele nasce da repetição. Então, nós temos que ir até Jesus beber da fonte de água viva. Essa fonte de água viva é o Evangelho. Por isso nós estamos estudando o Evangelho. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Que interessante, né? Então a gente pensa que Jesus veio do céu, né? Não, gente. O céu que Jesus vem é da nossa consciência. Tá? Jesus já está dentro aqui. Introjetou Jesus. Né? Então o Filho do Homem vai vir. Né? Esse vir do Filho do Homem é o despertar do Cristo interno que existe dentro de nós. Né? E aí nós vamos nos tornar o quê? Mensageiros do amor. E nós vamos aprender, a primeira coisa que nós vamos aprender é cada um segundo as suas obras. E isso é muito interessante, tá? Porque nós estamos acostumados a achar que Deus vai gostar mais ou menos da gente de acordo com o que a gente faz de ritual, que a gente vai na missa, que a gente vai na casa espírita. Cada um segundo as suas obras. Não adianta o Marcelo falar bonito, essas obras do Marcelo são ruins. Então eu vou receber de acordo com as minhas obras. Né? Então, assim, não adianta o outro achar que eu sou lindo. Não adianta você vai, né? Todo mundo achar que eu sou o máximo. Se eu não for, né? E não precisa ser o máximo também não, tá, gente? Nós temos que ser o melhor do que nós damos conta de ser. Nós temos que ser o melhor que a gente dá conta. Se a gente for o melhor que a gente dá conta, tá ótimo. Né? Cada um segundo as suas obras. Né? Ou seja, a lei de causa e efeito funcionando aí, né? Mas aí tem um caminho sobre o modo excelente do amor, né? Quem ama facilita mais o processo aí, né? Mas Jesus está indo por partes, né? Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, aqui presentes, olha nós aqui, ó, aqui presentes, há alguns que não morrerão antes de que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Olha que interessante, né? Tipo assim, né? Jesus falou mentira aí, né? Porque tinha gente com ele lá, todo mundo desencarnou aí, ó, Jesus não voltou, né? Essa volta não é exterior, é íntima. Né? Jesus falou assim, muitos dos que estão aqui, ó, já estão despertados espiritualmente. Antes, né? Eles vão ver o Filho do Homem vir na intimidade antes de morrer. Né? Ou seja, muitos de nós que estamos aqui vamos conseguir despertar o Cristo antes de morrer. Tá? Antes de passar para o mundo espiritual, já está introjetado, já está aqui dentro, né? E isso é um consolo muito grande para a gente, né? Espíritos que somos aí extremamente necessitados, né? De carinho, de afeto, de estudo, de compreensão, de amor, né? Nós estamos precisando muito desses valores aí, né? Que são os valores imortais de Jesus, né? E aí, né, nós estamos... Ó, tá o gato pulou. O banguela passou aqui, desculpa, tremeu tudo.
O gato. Então nós estamos, né, com esse texto aqui nós terminamos, né, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E Jesus, né, ele fala pra gente sobre o despertar da nossa própria espiritualidade, que não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não se espiritualiza através de templo, de ritual, de forma de sentar, de forma de levantar, de quantidade de prece. A gente se espiritualiza com um despertar de consciência. Milhares dos nossos irmãos estão agora ajoelhados diante de altares, sem entender que o Pai está dentro deles, sem entender de que o amor do universo, o Criador de tudo que existe, já está conectado. Eles não precisam de um pastor, de um padre, de um médium. Eles precisam apenas olhar para dentro de si mesmo e escutar a voz que está falando lá no coração. Só que essa voz nos convida ao quê? A ser melhores, a perdoar, a compreender, a amar, a respeitar e a enxergar o outro como nosso igual. E este é o nosso grande desafio, porque nós queremos e vivemos em conflito. O conflito nos alimenta, né? Eu estava vendo essa semana o pessoal reclamando, né, por exemplo, do Big Brother, né? A pessoa que vê Big Brother, eu acho que eu assisti o primeiro, alguns episódios, olha lá, que eu não sabia o que era, né? E quando eu vi o que era, não me interessei mais. Nada contra quem gosta, tá, gente? Mas eu não gostei. E aí o pessoal falando que o Big Brother tá ruim porque não tem conflito, né? Não tem briga, né? As pessoas querem briga, disputa, né? Que é, como diz o outro, que é treta, né? Por quê? Porque isso é o reflexo da intimidade de cada um. Vivemos em espírito, a gente toma nosso pensamento. Por isso que poucos buscam espiritualidade. Porque a espiritualidade tem propostas que muitas vezes ainda não tem ressonância na intimidade de muitos companheiros. Não tem ressonância porque não é aquilo que os companheiros desejam para si, né? Opa, cuidado, a gatinha aqui. Calma, filha. Vem cá. Ah, meu Deus, é uma gatinha bagunceira aqui. Dá um oi pro pessoal, dá? Né? Aqui, ó. Isso aqui. Não, você não quer não? Então tá, fica aqui um pouquinho comigo, né? Aqui, gente, isso aqui é a história, é a nossa história espiritual. Aos olhos da espiritualidade, nós somos aqui, animaizinhos ainda, né? Como explicar para esse ser que está aqui no meu colinho aqui, ó, miando, né, o destino dele? Tem como virar para ele e falar assim: ó, minha gatinha, né, eu gosto muito de você, um dia você vai ser um ser iluminado, vai sair do reino animal, vai aprender coisas, vai pensar, compreender, né? O universo te espera aí em milhares de encarnações futuras. Ela não tem capacidade de entender. Muitos de nós ainda estão vibrando nas experiências materiais mais simples ainda, né? Sua alegria é a comida, é a bebida, é a relação sexual, né? São os prazeres transitórios. Estão vivendo e sendo o que são. Assim como eu não posso exigir, né, que a minha gatinha aqui, minha amiguinha aqui, né, me entenda, né? Ela não me entende. Eu estou falando aqui para ela, o que eu falo aqui é só um barulho qualquer, né? Ela entende o meu toque, ela entende o meu braço, né, que está segurando ela, né? Mas ela não entende quando eu converso com ela cognitivamente. Ela entende o tom da minha voz, a vibração, né? Então a vibração do meu sentimento por ela vai entender, né? Então muitas vezes a espiritualidade amiga não traz pra gente algumas respostas que a gente tanto quer, porque nós ainda somos incapazes de compreender o contexto geral, né? Ela pode sentir aqui, ó, no meu colo, que ela está incomodada, ela quer descer, mas ela não sabe por que ela está incomodada. Ela não sabe verbalizar isso ainda, né? O máximo que ela vai fazer é dar uns miados aqui, dar uns rosnados aqui, umas bufadas aqui pra mim, né? Não é verdade? Né? Eu dizer que é, né? Daqui a pouco ela me dá uma arranhada aqui e desce, né? Ela cansa do colo. Nós somos assim, nós estamos aprendendo. Muitos de nós ainda estão muito vinculados às questões da matéria mais densa, né? Né, amiguinho? Então nós temos que refletir sobre isso. Quando Jesus veio à Terra, imagina, gente, Jesus ensinar a gente, né? Vem cá, agora pode... Não, sem briga. Né? A gente é igual um gato perto de Jesus, entendeu? Arranhava ele,
quero saber de você não, vou te morder aqui, eu quero comer minha ração quieta aqui, eu quero dormir, né? Tanto é que a gente quer da espiritualidade, comida e bebida, né? Felicidade pra gente, né? O Liel uma vez me falou assim, gente, a gente estava estudando Evangelho, né? Sempre que a gente estudava o Antigo Testamento, o Liel, que normalmente era o Lucas, né? Mas às vezes o Liel aparecia lá para dar umas aulas pra gente, né? E aí uma vez ele falou para mim o seguinte, falou assim, olha, a construção de raciocínio do povo de Israel, né? Ele sabe, né? Ele estava lá desde o início, né? Israel é com ele, né? Ele falou assim, a construção de raciocínio do reino de Israel, ela reflete o estado espiritual da humanidade. Aí ele falou assim, olha, para o homem e para a mulher de Israel, do Israel antigo, da época, né, dos profetas, da época de Jesus, felicidade, basicamente, era o quê? Era ter os seus sentidos atendidos. Então, né, dentro do conceito do homem de Israel, né, o que era ser feliz? 3 coisas. Riqueza, saúde, filhos. Então, se a pessoa tinha filhos, ela era um homem feliz. Se ela tinha saúde, ela era feliz. Se ela tinha riqueza, ela era completa. Né? A prosperidade, a longevidade, né? E a riqueza. Por isso, né, que vocês vão ver lá que os grandes personagens do Antigo Testamento, né, Saul, rei Davi, sei lá quem mais, Jó, né, inclusive os personagens míticos, né, que são os personagens que não existiram, né, quando vai descrever eles, o que eles tinham muito? Fulano de tal tinha filhos e filhas, viveu, sei lá, 600 anos e tinha muito dinheiro e viveu longa vida. O que é? Aquilo ali era ser abençoado. Ou seja, quase que... O que é ser abençoado com minha gatinha aqui, gente, que está aqui atrás? Ter comida, ter um lugar para dormir, né? E poder atender os seus instintos. Ela tá feliz. É isso aí. Ela não quer mais nada que isso, não. Ela não quer faculdade, ela não quer aprender, ela não quer saber quem ela é de verdade, ela não quer despertar para o espírito imortal. Ela não quer não, isso não existe para ela. Então, muitos de nós ainda estão nessa vibração. Aí buscam as construções religiosas como formas de atender esses desejos materiais. Né? Vida longa, muitos filhos e riqueza. Todo homem abençoado no Antigo Testamento tinha esse combo. Né? Você vai ver que algumas religiões tentam vender isso. Né? Felicidade em família, saúde e prosperidade econômica. Aí vem Jesus, né? Aí Jesus se torna maldito. Né? O Paulo de Tarso fala isso. Jesus se torna uma maldição para livrar a gente da maldição. Por que o Paulo falava isso? Porque Jesus veio. Olha só. Jesus era pobre, não teve filho, morreu jovem. Você, todos os 3 que o cara, tipo assim, para o cara ser santo, ele tem que viver muito, ter muitos filhos e ser rico. Moisés, né? Abraão, né? Matusalém, Jó, rei Davi, todo mundo. Viveu muito, teve muitos filhos, foi muito rico. Tem Jesus, que é um carpinteiro, pobre, né? Nunca casou, não teve filho, sem descendência, isso é uma maldição violenta para o povo de Israel, eles eram doidos por um filho, né? Até porque eles tinham que expandir, né? Crescer multiplicáveis. Morreu jovem. Jesus é um amaldiçoado, né? Quando o Paulo de Tarso entra na casa do caminho a primeira vez, né? O Saulo entra, ele e o Sadoc, né? Eles entram na casa do caminho a primeira vez e o Paulo senta lá naquele banquinho, né? E o Estevão começa a falar que Jesus é o Messias, o Paulo levanta e fala assim, você é louco. Você está humilhando o povo de Israel, você está falando a blasfêmia maior que existe. Você está falando com um carpinteiro que morreu pobre, que não tinha descendência, né? Um amaldiçoado diante do Senhor, o Messias. Você está cuspindo na nossa fé, por isso que o Paulo quis matar o Estevão. Porque ele não entendeu o conceito do Estevão. Depois o Paulo passou, né? Quando ele virou cristão, ele falou, Jesus se tornou uma maldição para nos livrar da maldição. O que Jesus fez? Ele foi tudo que era negativo aos olhos da religião para mostrar que o que importa não é ganhar a vida nesse mundo. Jesus perdeu a vida nesse mundo, nesse sentido. Ou seja, veio pobre, não teve filho, morreu jovem. Ser abençoado, aí você vai veste isso para algumas religiões e igrejas que nós temos hoje. Ser abençoado, paz familiar, vida longa e saúde, riqueza. É o combo do Antigo Testamento. Jesus não teve família, morreu pobre, não teve filhos, morreu jovem. Diga, Luke. Fala. Dá boa noite pro pessoal primeiro, né? Boa noite. O que você precisa? Depois disso tudo, você ajuda conectado lá no meu tablet. Pega lá pra mim que eu ligo pra você aqui e você coloca. Agora? Pode pegar. Ué, vai atrapalhar isso tudo. Vai não, nós estamos aqui conversando de Jesus, né? Então, gente, nós estamos falando aqui do quê? Do Evangelho,
Nós estamos falando aqui por que a gente estuda Evangelho, né? Muita gente tem que lembrar, né? E às vezes eu noto que o estudo das mesmas pessoas estuda Evangelho, sabia? Porque o pessoal acha, não, estudar Evangelho não precisa disso não é Evangelho, não, né? Não precisa, né? Isso aqui não funciona no seu tablet, tá? Não adianta você conectar isso aqui não, tá bom? Isso aqui não vai funcionar, tá? O seu fone é só aquele lá que eu te dei, tá bom? Você quer conectar um fone de computador com cabo no tablet, não funciona. Funciona no fone de outra maneira. Pode pôr o som baixinho que não vai atrapalhar aqui não, tá? Não. Eu não quero voltar. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Então tá, então senta na sala. Eu não quero que o João tá lá. Então senta na copa. Amanhã tá perto. Então pro seu quarto. Aí, eu dando tempo. O Juan tá fazendo negócio. Então senta quietinho que aqui eu não estou escutando o que você está vendo. Veja bem baixinho, tá? Aí, tudo tem solução. Né, gente? Nós estamos falando aí de evangelho, do motivo de a gente estudar evangelho. Né? Tem vezes que a gente tem que resgatar esses valores ali. Ó, né? Cada um está no seu momento. Né? O Luke está aqui, ó, né? Perdido no tablet dele aqui, deixa. Né? Vai estar aqui, absorvendo. Né? Vai ficar, ó, tá aqui no mesmo cômodo que eu. Então o conceito está entrando. Né? Eu espero que sim, né? Espero que sim, né? Então vamos lá. Gente, alguma questão que vocês queiram que ficou para trás no estudo, né? Alguma questão que vocês queiram trabalhar que a gente possa trazer hoje? Nós temos aí uns minutinhos para terminar. Nós não vamos começar o capítulo 17 hoje, né? O capítulo 17 fala da transfiguração de Jesus, é um tema fantástico, interessantíssimo, que envolve mediunidade, tá? Envolve percepção mediúnica. Nós vamos estudar essa semana que vem, tá? Mas a gente não vai entrar nesse tema aqui hoje, tá bom? Então, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer, né, vão aproveitar, né, sentar lá, Lu, né, e vamos, né, estudar aí. Ficou alguma coisa que vocês queiram trazer, alguma questão do evangelho que vocês queiram perguntar, né, fiquem à vontade. Nós temos 10 minutos aí para devagar aí juntos, tá? Por favor, nos ajudem aí. Nadinha? Podemos terminar o estudo então? Né? Porque às vezes a gente também está sem o que falar também, porque o texto acabou aqui. Né? Então senão a gente vai ficar aqui, né, só, né, enchendo linguiça aqui, isso não é muito legal não. Né? Então a gente pede aí, né, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma questão, nós vamos, né, interromper o estudo e voltamos, né, na semana que vem. Né? Lembrando que amanhã a gente tem tratamento espiritual, né? Às 8 da noite, né? A gente sempre está tendo o tratamento, né? Lembrar, gente, tratamento espiritual, né? Versículo 28, deixa eu abrir aqui e achar, só um minutinho. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes há alguns que não morrerão, antes que vejam vir o Filho do Homem ao seu reino. Olha que interessante, né? Porque Jesus, ele vem, tá? Isso é uma realidade de intimidade, né? Então quando fala que Jesus está vindo, né, é o nosso despertar para o Evangelho, para o Cristo. A gente pode dizer que Jesus veio para o Paulo de Tarso quando encontrou com ele em Damasco, quando ele viu o Ananias, quando ele aprendeu o Evangelho, quando ele começou a se tornar um homem diferente. Foi ali que Jesus veio para ele. Tá? Jesus vir do céu, olha só, né? Jesus vir do céu, né? É Jesus vir num despertar de consciência, da nossa consciência. Então, assim, Jesus, ele vai vir em momentos diferentes para cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós vive, né, a seu momento, a sua maneira, o seu despertar de consciência. É algo íntimo, né? É algo que muitas vezes passa despercebido da multidão. Né? O despertar espiritual, ele não grita, ele não faz barulho. Ele é um fenômeno que está lá na intimidade. Às vezes sinto que quando nos espiritualizamos, ficamos meio sozinhos. Crescer, né? O crescimento espiritual ainda é um movimento de solidão. Os espíritos falam que para crescer espiritualmente, tem um texto muito bonito do Chico,
né, do Emmanuel, que ele fala que à medida que a gente sobe, né, em torno de nós aumenta a claridade, mas o silêncio. Olha a frase, olha que interessante. Em torno de nós, a claridade, mas o silêncio. Onde aqueles que nos acompanhavam os primeiros passos na caminhada? Aí ele fala assim, de certo, estão ainda jazidos no solo. Então ele compara a subida da montanha. Chega um momento que você olha a montanha, você está sozinho subindo a montanha, e aqueles que estavam te acompanhando estão lá embaixo ainda. Mas isso faz parte. Por quê? Porque na medida que você sobe, você ganha recursos e você consegue voltar para ajudar aqueles que você ama. Por isso que é uma coisa que os amigos espirituais sempre falam. Quer ajudar alguém, quer fazer o bem, cresce espiritualmente. Marcelo, é possível dizer que confundimos felicidade com alegria e prazer? Sim, nós confundimos felicidade com satisfação. Ou seja, feliz para nós é quando nós estamos satisfeitos. E aí nós vamos aprender com a espiritualidade, com o Cristo, que a verdadeira felicidade é o quê? É a consciência tranquila do dever cumprido. E é difícil para a gente entender, porque para nós a felicidade ainda é uma conquista externa, porque nós nos satisfazemos com coisas externas, nós nos satisfazemos com aquilo que impressiona os nossos sentidos. O que é o prazer se não algo que impressiona o nosso sentido? Então eu como muito, eu estou tendo um prazer sensorial, meu paladar. Eu tenho uma relação sexual, eu estou tendo um prazer sensorial, físico, de tato, de contato. Eu estou escutando alguém falando bem de mim, eu estou tendo um prazer sensorial. Eu estou olhando para uma casa que eu construí, eu estou olhando para uma conquista material que eu tenho, para um diploma. O que é isso? Um prazer sensorial. Observem que cada uma dessas situações, ela vai gerar na gente fatores de descobrimento espiritual diferentes. Até determinado momento, isso é necessário. A felicidade também nasce do nosso desejo de estar bem. Não está errado isso, não. O que acontece é que chega a determinado momento da nossa evolução que isso já não é mais suficiente. Então, o que agrada a minha gatinha aqui e deixa ela muito feliz, talvez para mim, para o Marcelo, já não é uma felicidade duradoura. Já não é uma felicidade que vai produzir um resultado que me deixaria, vamos dizer assim, satisfeito. Por quê? Porque só dormir o dia inteiro, só comer e ficar aqui na minha cama aqui, eu não ia dar conta disso. Não é felicidade para mim. Para ela é a felicidade. Ela está ali, viva. Ela está ali vivenciando a experiência da melhor maneira que ela dá conta. Para ela está ótimo. Para ela está fantástico essa experiência. Para ela está bom demais. Para ela essa experiência é tudo. Para ela essa experiência é mais do que ela precisa. É o necessário para a caminhada evolutiva dela. Para mim não. Eu quero mais. Um espírito mais velho que eu, a minha experiência de matéria, para um espírito mais antigo, mais velho, com mais aprendizados, não é suficiente. Vocês estão entendendo? Então, assim, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos percebendo e vamos aprendendo essas lições. Lições que vão nos ajudar a desenvolver valores, que vão nos ajudar, muitas vezes, a desenvolver a nossa própria humanidade. Que é o grande segredo aí de desenvolver a nossa humanidade. E eu estou sozinho nessa caminhada. Ninguém da minha família está na mesma busca que eu. Dificilmente estão. Pense que aqueles que te amam, que estão lá no mundo espiritual, eles também estavam sozinhos e você não os percebia. Agora chegou a sua hora. E assim vai chegar a hora daqueles outros que não percebem hoje. Hoje só sinto que devo respeitar as escolhas de cada um. Exatamente, vamos respeitar as escolhas de cada um. Essa aí é a maior verdade do universo. Vamos respeitar as escolhas de cada um, para que possamos ser verdadeiramente felizes. Caminhar, aprender. Felicidade está ligada ao nosso momento de evolução.
Aí eu vou procurar o texto, por favor, me manda uma mensagem separada. Se eu não me engano, é no Caminho, Verdade e Vida, é o texto 72, se eu não me engano. Tá? Mas eu vou procurar aqui. Um dos livrinhos do Chico de mensagem é o texto 70 ou 72. Né? Eu gosto muito dele. Né? E vou ver se eu acho ele. Qualquer coisa amanhã até leio ele na hora do tratamento. Tá, gente? É um dos textos que eu acho mais lindos, né? Da espiritualidade. Né? Então, assim, a gente está chegando ao final do nosso estudo. Né? Amanhã nós temos tratamento espiritual. Né? Lembrando disso, né? A gente pede a ajuda de quem puder participar com a gente. Né? E vamos seguir em frente, né, meus amigos? Vamos seguir em frente, trabalhando, amando, fazendo o que nós damos conta, fazendo o nosso melhor. Né? Vamos fazer prece, agradecer a Jesus, né, pelo momento aí, né, que nós estamos vivendo aí, que é o melhor momento da nossa encarnação, tá, gente? Com todos os problemas, estamos num bom momento aí, né? A oportunidade de a gente crescer, né? Jesus não fala mais os instruídos, né? Na verdade, não foi Jesus que falou, não, Rita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade fala nisso, é uma mensagem que ele manda para o Kardec. Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. No Evangelho estão todas as verdades, né? As mentiras que dele se advêm são de natureza humana. Ó, né? Espírito de Verdade falando, né? É bonito esse texto. Está lá no Cristo Consolador. Então vamos lá, né, pessoal? Jesus, mestre e amigo, envolve a cada um de nós nas vibrações do seu amor. Permite que possamos juntos caminhar e aprender. Sustenta o nosso desejo de ser melhor. E permite que o seu amor esteja em nossos lares, em nossas vidas, em nossas mãos. Dá-nos a oportunidade de ser útil. Ensina-nos a servir, a compreender e a respeitar. Que aqueles a quem ferimos e magoamos possam receber de nós o sincero desejo de perdão e que possamos, também por nossa vez, perdoar e compreender qualquer irmão que nos ofendeu. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar e a amar e permite que estejamos contigo, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Boa noite. Né? Amanhã nós estamos aí com tratamento às 8 da noite. Né? Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus, né? E caminhemos. Paz e luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.